Boa noite, pessoal. Mais uma aula a respeito de concordância verbal. Vamos lá. A próxima regra, muito importante, vai falar sobre os verbos impessoais. Bem, como o próprio adjetivo já fala, se ele é impessoal é porque não tem pessoa. Se não tem pessoa é porque não tem sujeito, certo? Quais são os verbos que são impessoais? Quais são os verbos que não têm sujeito na frase em que você os utiliza? Primeiro, todo verbo que indica fenômeno da natureza, quando você o utiliza indicando exatamente um fenômeno natural, certo? Então, olha aqui o exemplo que eu coloquei para você. Choveu muito em fevereiro. Então, aqui, o verbo chover foi usado literalmente como um fenômeno natural. Portanto, nesta frase não há sujeito, certo? Como não há sujeito, não tem porquê você colocar o seu verbo no plural, ok? Porque o verbo só sofre alteração numérica, né, de singular para plural, quando há um sujeito na frase, ok? Como não há, esse verbo obrigatoriamente tem que permanecer na terceira pessoa do singular. O mesmo acontece no exemplo de baixo. Relampejou forte. Relampejar também é um verbo que indica um fenômeno natural. Sendo assim, uma frase sem sujeito, uma oração sem sujeito, porque o nosso verbo é um verbo impessoal. Ok? Belezinha, vamos para o segundo verbo, o verbo haver. Um verbo muito crítico e muito importante para você estudar bastante, não só nesse momento em que você está me ouvindo. O verbo haver, quando ele tem sentido de tempo decorrido, né? Quando ele indica algo que já ocorreu, algo que já passou, ele também é um verbo impessoal, sendo assim, também permanece na terceira pessoa do singular. Olha lá como eu coloquei esse exemplo bem pequenininho ali em cima. Não o vejo há dias. Se eu não o vejo há dias, esse há dias é um tempo que já passou, é um tempo decorrido. Essa oração não tem sujeito e, além disso, esse verbo permanece na terceira pessoa do singular. Mesmo porque eu nunca ouvi alguém dizer não vejo há um dias, né? Quase impossível encontrar um cidadão que fale desse jeito, certo? Muito bem. Tem uma outra situação que o verbo haver é impessoal. É quando você consegue substituí-lo ou pelo verbo existir ou pelo verbo ocorrer. Então, nestas duas ocorrências, o verbo haver também é impessoal. Então, havia vários alunos assustados. Houve muitas revelações. Haverá diversas pessoas solidárias. Vocês notaram que nos três exemplos, o verbo haver permaneceu na terceira pessoa do singular em quaisquer tempos verbais, certo? Pode ser no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito ou até mesmo no futuro. Não tem problema, certo? Ele vai permanecer no singular porque ele é um verbo impessoal. Sendo assim, a oração é sem sujeito. Nós também temos o verbo fazer. O verbo fazer, do mesmo modo que o verbo haver, pode ser usado indicando um tempo decorrido, certo? Ou até mesmo indicando um tempo meteorológico. Então, faz anos que não nos falamos. De jeito nenhum você pode dizer fazem anos, tá? Guarde isso. Então, está indicando um tempo decorrido, um tempo que já passou. Então, faz anos, terceira pessoa do singular. Eles não se veem faz 20 anos ou há 20 anos. Os dois aí são sinônimos, indicam tempo decorrido. São usados na terceira pessoa do singular e nessa segunda oração nós não temos sujeito. Faz frio nesta cidade, hein? Mesma coisa, um fenômeno meteorológico indica esse tempo meteorológico, portanto o verbo fazer fica na terceira pessoa e não há sujeito nesta frase. Muito bem. Está insistindo essa caixa, né? Mas vamos dar sequência. Os últimos verbos que são impessoais são os verbos ser e estar. Quando eles indicam hora, clima, tempo, enfim, olha lá. É 23 de março. Por que eu posso deixar o verbo no singular? Porque fica subentendido que você está concordando com a palavra dia, que foi omitida, que está elíptica, certo? Você também pode dizer são 23 de março, tirando completamente essa ideia da palavra dia. Está muito quente, já é madrugada. Então, em todos esses casos, hora, clima, tempo, você vai permanecer, você vai classificar estas orações como oração sem sujeito, certo? E os verbos permanecerão no singular, exceto nesta situação aqui, ok? Vamos lá. Segunda regra, olha lá. O verbo
mais o pronome se quando ele é usado como um pronome apassivador. Esta aula é importantíssima. Preciso que você preste muita atenção e assista esse vídeo várias e várias vezes. Olha lá. O verbo tem que ser um verbo transitivo direto, ou seja, aquele que pede complemento. E esse complemento tem que vir sem preposição, certo? Por isso que ele é chamado de transitivo direto. Veja como que isso acontece. Ó, o verbo vai concordar com o sujeito. Pega esse exemplinho aí com esse lance para eu descobrir se o verbo é transitivo direto ou não. Verbo vender. Quem vende, vende algo. Tá vendo que não há nada entre o verbo haver e o termo algo? Isso quer dizer que eles estão ligados diretamente. Então, esse algo que eu vou encontrar na frase vai ser o objeto direto, certo? Sendo assim, esse verbo é transitivo porque ele pediu esse complemento, né? Esse algo aqui, eu vendo cachorro, eu vendo papagaio, eu vendo comida, eu vendo carro. Então, esse algo que eu vendo. Então, isso mostra que ele precisa de complemento, verbo transitivo. Como esse complemento foi ligado ao verbo sem preposição, então é um objeto direto, certo? Ótimo. Olha como que eu posso dizer, como eu posso escrever esta frase. Vende-se algo. Vejam. Eu também posso escrever essa frase dessa forma. Algo é vendido. Tá observando que esse sujeito aqui, ó, algo é vendido, ele não faz a ação do verbo. Ele está sofrendo a ação do verbo. Por exemplo, o carro é vendido. O carro foi vendido. O carro foi vendido por alguém. Ele é o sujeito, mas ele não é um sujeito agente que faz a ação de vender. Ele é um sujeito paciente que sofre a ação de ser vendido, certo? Sendo assim, nessa frase eu tenho um sujeito paciente. Eu posso optar em escrever essa frase dessa maneira mais sintética. Olha lá, vende-se algo. Então, esse se mostra que o meu sujeito é um sujeito passivo. Por isso que eu falo que ele é um pronome apassivador, certo? Então, nessa frase, se esse algo estiver no plural, o verbo também fica no plural. Vamos ver no próximo slide? Vejam. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Essas frases são equivalentes, certo? O sujeito é o mesmo. Casas. Casas, aqui, esse termo, tem função do sujeito na minha frase. Então, como casas está no plural, o meu verbo também fica no plural. Mesmo escrito nesse formato, nessa estrutura diferenciada, certo? Que é a voz passiva sintética, que ela foi resumida pelo pronome apassivador. Mas elas são equivalentes, ó, casas são vendidas. Rola toda a concordância, tanto nominal quanto verbal. Plural, plural, feminino, feminino, certo? O mesmo acontece aqui embaixo, ó. Aluga-se apartamento. O apartamento é alugado, o apartamento é o sujeito paciente. Aqui ele está no singular, então o verbo fica no singular. Aluga-se apartamento. Pronome apassivador. Ora, o exemplo de baixo. Consertam-se celulares. Nesta frase aqui, mais desenvolvida, celulares são consertados. Então, ó, celulares é o meu sujeito paciente, que está escrito no plural. Então, nesta estrutura aqui, o meu verbo também fica no plural. Consertam-se celulares, certo? É muito interessante você estudar bastante, rever esse vídeo várias vezes para você captar esta regrinha, certo? Nós também temos um outro caso com a palavra se, só que aí ela é um índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que eu não sei quem é o sujeito está indeterminado. Nesse tipo de frase, o verbo só pode ser transitivo indireto, diferindo do outro slide, certo? E também pode ser um verbo intransitivo, que é aquele que não pede complemento. Caso venha um complemento, esse complemento será um adjunto adverbial. E por último, pode ser um verbo de ligação, certo? Que eu coloquei aqui para vocês. Ser, estar, permanecer, ficar, enfim. Vejam, explicitei aqui para vocês esse lance de verbo transitivo indireto, que é aquele que vem com preposição. Olha só, precisa. Quem precisa, precisa de algo, precisa de alguém. Isso aqui é a preposição. Então, para que o verbo tenha o seu complemento, antes você esbarra numa preposição, o que faz com que nós o chamemos esse complemento de objeto indireto, porque a ligação dele com o verbo é uma ligação indireta, porque ele esbarra na preposição, certo? Então, esse tipo de verbo é o verbo que eu construo orações, frases com índice de determinação do sujeito. Vamos ver como vai ficar? Olha lá na frente. Precisa-se de doação.
Precisa-se de doações. Quem precisa, precisa de algo. Olha, eu tenho o índice de determinação e eu tenho o objeto indireto. Isso aqui não é sujeito, isso aqui é o objeto indireto, porque quem precisa, precisa de algo. Do que eu preciso? De doação. Então, eu não posso pôr esse verbo no plural, porque quem é o sujeito que está precisando de doação? Eu não sei. Então, eu não vou colocar esse verbo no plural, certo? Então, não vá achar que isso daqui é o sujeito. Nesse caso aqui, ó, precisa-se de doações. Não é porque o objeto indireto está no plural que você vai colocar esse verbo no plural. O verbo não concorda com o objeto, o verbo concorda com o sujeito. E esse se aqui está dizendo que o sujeito é indeterminado. Sendo assim, eu não vou mexer no número desse verbo, certo? Vive-se bem em Botucatu, ó, verbo viver, verbo intransitivo. Quem vive, vive em algum lugar, vive de algum modo, vive com alguém. Eu não tenho objetos nesse verbo. Então, esse é um verbo intransitivo. Ele está no singular, então, tudo vai permanecendo no singular. Aliás, ele deve permanecer no singular porque não tem sujeito com quem ele deva concordar. Vive-se bem nas metrópoles? Então, não importa, isso aqui é advérbio, isso aqui não é sujeito. Então, esse verbo permanece no singular, certo? E aqui, ó, com verbo de ligação. Em casamento, sempre se fica nervoso. Em casamento, em casamentos, não importa. Isso aqui estando no singular, como está na frase, ou no plural, você não vai mexer na estrutura no número desse verbo, porque isso aqui é advérbio, certo? Isso daqui não é sujeito. Então, ó, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação, nas frases em que há índice de indeterminação do sujeito, eles ficam somente no singular, certo? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima aula.